Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento, e um super lançamento na verdade, lançamento até de linha. Dessa vez é o Ken do Street Fighter Alpha 3 da Storm Arena, também conhecido como Street Fighter 03. Storm Arena é uma linha da Storm Collectibles. É o primeiro item a ser lançado, é o Ken, mas ela também já lançou o Ryu para o mesmo jogo, né, 03, e ela já lançou também o Baki para essa linha. Bom, Storm Collectibles só tinha figuras 1/10, mas provavelmente com o sucesso da Jada Toys, ela quis ingressar agora na linha 1/12. Então esse Ken aqui da Storm Arena é 1/12. E ela já anunciou algumas franquias, como o Tai, e entre uma delas é The King of Fighters 98. O jogo de luta que eu mais joguei na minha vida, e vocês podem ter certeza que tudo que sair desse jogo para a Storm Arena vai ter review aqui no canal. Isso é uma promessa. Bom, vamos lá. Eu já tenho o Street Fighter 2 Ultra da Jada Toys. Eu nem queria pegar essa linha aqui para poder não duplicar, mas só que o Ken, esse visual do Ken do Alpha, é o visual que eu mais gosto, é o visual que eu mais joguei. Eu joguei muito no Street Fighter vs Capcom. Eu joguei muito o Alpha 2, Capcom vs SNK. Então esse é o visual que eu queria ter na coleção, né? Então eu vou ter que ter dois Ken aí. Bom, esse jogo aqui é diferente da Jada, não sei se você vai querer mesclar ou não, só sei que eu vou dar um jeito aí de fazer uma mesclagem ou outra. Vamos lá, vamos pro review. Caixa bonita, vou fazer um comparativo aqui com a caixa da Jada Toys. Ó, é praticamente do mesmo tamanho, legal, né? A bonita caixa, a da Jada Toys, ela é mais criativa, mas o da Storm Arena tá muito bonita. Olha aí. É uma comparação aí das caixas. A parte de trás aqui tá linda demais. Podia ter os caracteres selecionáveis aqui, né? Aí. Muito bonita a caixa, cara. Olha aí, Street Fighter 03 aqui. Só pose legal do Ken aqui, né? Olha que top, mano. Mate sem Puker, Shoryuken, soquinho pra baixo, soquinho, chutezinho pra cima. Muito show. E agora vamos abrir. Esse item aqui veio direto do Japão, pela Iruiro Redireciona. Se você quiser pegar action figures num preço muito bom, segue a dica que eu vou dar no final do vídeo, de onde você conseguir, tá? Eles são uma empresa lá de redirecionamento. Então fique ligado, e eu já até falo, aprendam a mexer com redirecionamento, porque vale muito a pena, tá? Então vamos lá. Caixa aberta. Ó, tem coisa aqui, ó. Olha, hastezinho, ó. Legal. Ó, base. Caraca, muito caprichado isso aqui, mano. Eita, e o blister aqui. Caraca, isso é característico demais da Storm, mano. Os blister meio que solto. Pera aí, cara. Tem que segurar aqui pra prender, pra mostrar pra vocês como é que vem no blister. Olha, efeito de Shoryuken, cara. A gente já tem um Hadouken da Jada Toy, agora a gente já tem um Shoryuken. E olha, vem um par de mão a mais extra do que a da Jada Toys. Da Jada Toys vem só um par de mão extra, que vem mãozinha com vitória e mãozinha apontando o dedo. E por falar em quem da Jada Toys, vai ter comparativo com ele aqui, ó. Tá aqui pra gente comparar, beleza? Uma Red Sculpt extra aqui. Maneiro. Vou tirar do blister pra gente olhar melhor. Segura aí. Tá aí, galera. Vamos ver tudo que acompanha a figure. A todo momento aqui eu vou fazer comparação com a Jada Toys, tá? Até pra poder a gente decidir qual linha ficar. Só tome cuidado na hora da decisão, porque a Storm não é conhecida por completar sets, tá? Então fiquem ligados nisso, tenham isso em mente. A Jada Toys já vai ser a primeira empresa a completar o host de Street Fighter 2 Ultra. Vai ser a primeira empresa a fazer isso. Agora a Storm está ingressando agora e não terminou nada do que ela produziu ainda. Só tenha isso em mente, mas não querendo te colocar medo de forma alguma. Bom, vamos lá. Vem aqui as bases, que são muito boas, bem profissionais, sabe? O negócio... Lembrando que isso aqui, o custo-benefício, tá praticamente igual ao da Jada Toys. São uma das figuras mais baratas do mercado. E aí vem com essa haste-zona aqui, bonita pra caramba. Aí você coloca aqui para poder segurar ele, né? Vem a opção da preta também, eu não sei porquê.
mas pode ser que esteticamente fique legal na figure, porque vai botar aqui no cinto, né? Talvez, não sei. Vem as duas opções de haste. E aí tem como aqui, ó, mexer, né, para cima e para baixo. Cara, isso aqui é uma baita base, tá? O da Jada Toys vem base apenas pro Hadouken, beleza? E aí vem aqui, que legal, ó, total de 3 pares de mãos. Mãos para Hadouken, que tá muito boa, a qualidade tá muito boa, é um emborrachado, é característico ali da Storm Collectibles, mesmo material. Mãos V de vitória quando ele ganha, isso aqui é esplêndido. E mão para chamar o oponente, olha aí, o dedinho dele chamando para briga, ó, que demais! Esse par aqui é espetacular, coisa que a gente não tem no da Jada Toys. Da Jada Toys vem apenas um par de mão para poder lançar o Hadouken, tá? Isso na versão regular que eu tô falando, né, galera? Aí vem o Shoryuken, que tá lindo demais. Effect simplesmente lindo. O translúcido é um emborrachado. O da Jada Toys vem um Hadouken vermelho de fogo. Ó, que incrível. Essa aí é a diferença então de uma marca para outra. Lembrando que tem outra versão do Ken da Jada Toys que vem Shoryuken também. Mas a versão regular vem Hadouken. E aqui na Storm vem um Shoryuken, o que para mim é perfeito, já que eu tenho as duas figuras. Agora eu tenho um Hadouken e um Shoryuken para poder escolher que pose eu faço, que cena que eu faço, que foto que eu faço. Muito bom. E temos aqui a Red Sculpt Extra. A Red Sculpt Extra que eles escolheram foi de sorriso, que combina bastante com o personagem. A Red Sculpt Extra da Jada Toys é com expressão de ataque para poder mandar Hadouken. O que também foi uma boa escolha. Muito bom esse Ken aqui. Olha o visual disso aqui, a faixazinha. São duas Red Sculpt completas, ó. E tá aqui o Ken com a sua Red Sculpt com um sorrisinho mais leve, né? É uma face mais neutra e, cara, a apresentação dele tá muito boa. Tá muito boa, o visual dele tá muito bom. Assim que saiu as primeiras fotos eu achei meio estranho, mas aqui em mãos a Red Sculpt dele tá muito boa. Comparando aqui com o Ken da Jada, são jogos diferentes, né? Mas a gente consegue ver aqui um pouquinho de qualidade de acabamento, certo? Deixa eu abaixar aqui a mão dele. A pele tem uma coloração melhor na Storm Collectibles. Olha aí que maneiro, cara. Teria que comparar isso daqui, né? Sorrindo, né? Ali. São traços totalmente diferentes. Esse Ken da Jada Toys não é ruim, mas óbvio que dá pra ver. Parece que isso aqui não é custo-benefício, parece uma figure com um valor maior, né? Eu acho que é porque, galera, a Storm Collectible tá no mercado há muito tempo. Ela já está acostumada a fazer action figures. A coleção da Jada Toys de Street Fighter foi as primeiras figures de luta, assim, né? Action figures a eles produzir. Então a gente tem uma gigante do mercado competindo com uma iniciante, tá? Então eles estão acostumados, já tem o material. Esses material que estão usando aqui no Ken, ó, o peito é emborrachado, é os mesmos materiais que eles usam na linha principal, na mainline deles. Então o visual aqui, vamos lá. Galera, não tem como, o visual, mesmo ignorando que seja de anime, de jogos diferentes, mas o visual, o acabamento da figure está muito melhor no da Storm. Aí. Os braços, ó, tem um acabamento melhor. A articulação do braço, olha aí, ó. Acho que fica melhor aqui no da Storm. Pintura do cabelo. E agora uma coisa que a Jada Toys ficou melhor é que, por exemplo, aqui, ó, olha como é que é a barriga do Ken da Jada. Top demais, né? E aí, olha como é que ficou o da Storm. Você tem que tomar cuidado com isso aqui, parece ser mais fino e sensível. Aí. Olha como é que é. Não dá pra expor sem camisa não, cara. Que loucura. Diferença muito grande, pô. Galera, eu tinha visto isso daqui, eu achei estranho pra caramba. Eu falei, pô, tá feio, cara. O que te acha isso daí? Eu olhei bem,
Galera, isso aqui tá ao contrário, mano. Eu já até concluí essa parte aqui do review, né? Mas eu tive que voltar para gravar aqui para poder tentar consertar. O meu veio ao contrário, bicho. O meu veio ao contrário, mano. Olha aqui, doido! Caraca, mano, que loucura. Caraca, é assim, ó. Mano, e agora? Ah, sai tudo muito fácil. Cara, olha o que erro bizarro, macho. Olha que erro bizarro. Sorte que é fácil de se ajeitar. Aí, pronto. Agora sim, mano. Aí, agora você vê como é que fica aqui, ó. Olha aí, pronto, galera. Mal entendido solucionado. E Caraca, será que mudou alguma coisa na articulação? Não, ó, continua tão boa quanto, tá? Ó, pra você ver a articulação funcionando, ó. Aí, aqui, ó. Vai bastante, ó. É bom que a gente vê, né? Direitinho funcionando. Cara, tá muito boa a articulação disso aqui. Muito boa. Então é isso, veio ao contrário, aí, né, vou voltar lá pro passado, né? Eu estou aqui no futuro. Agora vamos pro passado para continuar o review. E não mostrei aqui pra vocês o cenário. Tem o cenário aqui do Ken, a mansão dele. Bonita. As mulherzinhas aqui. Exibidas Ken. Bonito, né? O cenário. E aí vamos ver as articulações. Eu também vou fazer comparação de articulação aqui com o Ken da Jada. Começar com o pescoço aqui. E a cabeça tem 2 pontos, né? Um na cabeça e um no pescoço. Então tá movendo muito bem. O cabelo dele é emborrachado. Não tem articulação, mas é emborrachado. Então, ó. Tá vendo? Ó. Não limita. Ele vem pra cima. Aí, ó. Cai, ó. Ó. Como é que ele acompanha, ó. Tranquilão, mano. Tranquilão. Perfeito. Mesmo com cabelo grande, isso aqui tá incrível. E aí vamos dar uma olhada aqui no ombro. Ó. Só pelo fato do ombro ser emborrachado, ele tem uma amplitude maior. O da Jada Toys é limitado, ó. Bateu aqui, já foi. Então, o da Storm tá indo um pouquinho mais, pelo fato desse peitoral ser emborrachado. E aí levanta, gira, articulação dupla no cotovelo, que tá muito boa. O tronco, aí tem aquela articulação aqui no centro, né? E, olha, tá muito bom. Comparando aqui com o da Jada, quase a mesma coisa. O da Storm tá indo mais, pô. Da Storm tá indo mais. Tá muito melhor aqui da Storm, hein? Muito melhor. A Storm tem uma articulação a mais aqui na perna, que vai dar uma amplitude melhor, uma movimentação melhor na perna, que é essa daqui, ó, de baixar. Ó, tá vendo? Ela tem uma articulação de baixar aqui. A Jada Toys não tem, então os movimentos aqui vão ficar melhor na hora de chute, né? Por exemplo, na hora do Tatsumaki Senpuku, né, o Attack Tek Turuk. Além do mais, que também essa parte aqui do glúteo dele é emborrachada, ó. Então não restringe a movimentação. Você pode botar mais para baixo aqui, ó. E aí tem uma amplitude maior na perna, pelo fato de fazer isso aqui, né? Ó, então é incrível. Aí tem o recorte aqui na coxa, a articulação dupla no joelho que está muito boa. Ó, o joelho não é tão bonito, mas ainda é mais bonito que o desse joelho aqui, ó. É um pouquinho mais bonito. É meio estranho do joelho aqui da Jada, que ficou melhor apresentado na Storm. E aí eu gostei muito. Tem um aqui, ó, gira também. E eu gostei muito do pé. O pé, ele tem. Cara, olha isso daqui. Eita, Jada Torre não tem isso não, galera. Tem isso não. Até vai, não é tão ruim, mas não tem essa amplitude toda não. Olha isso aqui, tá muito perfeito, ó. E aí para trás, ó, vai tudo para frente e ainda tem articulação no dedo do pé que a Jada Toys não tem. Ficou feio esse pino aqui.
porque desse lado não tem e do outro lado tem. Poderia fazer sem os dois. Mas isso aqui, esse pezinho aqui com articulações, já vai ajudar muito. Ou seja, a articulação da Storm está muito superior, mas muito superior mesmo, ao da Jada-Toys, que não é tão ruim, mas, enfim, eu quero fazer o teste agora para vocês, ó, já faço o teste da troca de mão aqui. Ah, fácil demais. E eu quero isso aqui tem como tirar, ó. Top. Eu quero fazer o Hadouken, porque da Jada Toys é horrível, tá? Cara, vamos ver. Fez. Não, mano, olha isso aqui, pô. Olha isso aqui, galera. O da Jada Toys não faz isso não, doido. Não tem como não. O Hadouken da Jada Toys é muito feio, pô. Não vou trocar a mão agora não, mas é só para simular aqui para vocês, ó. Não tem como, ele não vem, ó. Ele não vem, galera. Então a gente tem que fazer um macete de ilusão, só de lado assim que parece. Ah, mano, isso aqui não tem como não, ó. Olha lá, galera, fica juntinho, pô. Não, macho. Ó, anos-luz a Storm aqui de qualidade, tá? Galera, lembrando que eu não tô desdenhando do Ken da Jada não, tá? Eu amo a coleção da Jada, eu tenho ela aqui e eu não vou me desfazer dessas peças, porque eu vou deixar o host de Street Fighter 2 Ultra. Eu amo essa marca, já elogiei bastante aqui, mas em questão de action figure, a Storm tá anos-luz na frente, tá? Tá muito boa aqui o Ken da Storm. Beleza? Ó, fiz esses testes aqui, comparei muita coisa aqui. Vou fazer um take de pose, colocar o Ken um lado a lado do outro aí numa pose mais parecida. E a gente vai para as considerações finais, tá? Então vamos lá. E vamos para a parte final aqui do vídeo, galera. Deixei por enquanto aqui o Ken da Jada Toys do lado. Em breve eu vou colocar esse Ken aqui junto com os da Jada Toys para você ver como é que fica, tá? Mas vamos concluir aqui o vídeo. Bom, olha, eu fiz um take de pose. Meu Deus do céu, isso aqui é outro nível, galera, no take de pose. O da Jada Toys tem algumas poses que a gente vê no jogo que não dá para reproduzir na figure. Inclusive, até mesmo essa pose aqui, ela não fica certinha, né, do jeito que fica do jogo. O da Storm já fica melhor, né? Aqui, óbvio, eu botei a diferença dele chamando, né? Mas você vê que é mais natural, né? Olha o pezinho dele, porque ele fica, né, dando aqueles saltinhos, né? Na base de luta. Então ele fica com o pezinho assim. Aqui, no da Jada, não dá pra fazer. Fora o Hadouken, galera, do Ken, ficou espetacular, a pose certinha como é
no jogo. Não dá para fazer essa pose nem na parte ali da mão e nem da perna. A perna da Jada Toys também não consegue ter esse tipo de amplitude ali que fica, né, o pezinho dobrado direitinho. Cara, não tem como. Todas as poses ficam melhor no da Storm. Então, cara, a articulação não tem como. Muito melhor o da Storm. A apresentação também. Eu não digo isso no visual. O visual são diferentes. Mas quando você vê aqui o tipo de material usado, a pintura do corpo, ali o recorte das articulações é muito melhor no da Storm. Parece, cara, eu tava mexendo aqui, fazendo as poses com o Ken da Storm, aí eu peguei o da Jada de novo, a impressão é que deu que isso daqui é de fato um brinquedo e isso daqui é um action figure. Tamanha diferença de qualidade, galera, é muito grande, pô. Eu estava contente com a da Jada Toys, mas vendo esses itens aqui da Storm, cara, vendo o Ken de perto, manuseando ele, me deu vontade de largar tudo e colecionar o Alpha 3. É porque o Street Fighter 2 é muito nostálgico, mano. Aí ficar colecionando dois, mano, pegar dois Ken, pô. É pra quem tem dinheiro demais, pô, não tenho dinheiro pra isso não, cara. Aí mano, eu preciso decidir. No momento, no meu expositor, não cabe duas coleções. Então eu vou deixar o Ken da Storm por enquanto. É o visual que eu mais gosto. O Ken da Jada vai ficar guardadinho ali na caixa por enquanto. E o que eu vou fazer, galera? A princípio, a minha ideia, antes de eu pegar esse Ken da Storm aqui, o Ken, a princípio era deixar o Street Fighter 2 Ultra completo e os personagens que não são do Street Fighter 2 Ultra, tipo o Dan, o Rolento, o Nash. Então esses personagens eu ia pegar tudo, né? Aí para deixar um host de Street Fighter maior. Mas, cara, agora eu já não sei. Esses itens aqui tá com uma qualidade tão absurda, tão melhor, que dá vontade de trocar um outro personagem. Né? Vamos ver, eu vou ver o que eu vou fazer e vocês vão me acompanhando aí, vocês vão ver o que eu vou fazer, tá? Então, galera, não tem como, essa figura aqui é nota 10. Se eu fosse falar, Renan, o que falta ali é por si quem aí? Uma expressão de ataque para mandar o Hadouken, né? Porque as duas faces que ele tem é sorrindo. Só isso, mas eu não vou reclamar porque isso aqui é custo-benefício. Então a quantidade de acessórios tem que ser limitada para poder se encaixar no custo-benefício. Né? Uma figura barata. Então por conta disso, pelo custo-benefício, eu não vou reclamar. A figura está ótimo e em breve o review do Ryu. Aonde conseguir esse negócio aqui? Galera, se você quiser pegar action figure hoje em dia, uma das melhores recomendações que eu poderia dar é redirecionamento. Né? E a Iruiro trabalha com redirecionamento, tem o Instagram dele aí, vocês vão entrar no Instagram dele, no Instagram vai entrar na plataforma, né? A plataforma explica direitinho o que é para ser feito. Resumidamente como funciona, você compra itens do Japão a preço de custo, não tem lucro do vendedor. Né? Você compra com o preço da loja do Japão. E aí você compra vários itens, envia para o endereço da Iruiro Redireciona na sua meio que caixa postal lá do Japão, a grosso modo dizendo seria isso. E aí quando acumular uma quantidade de figuras legal, você pode enviar para você. Tá? A única coisa que eles vão cobrar é a taxa de envio da caixa. Por exemplo, você comprou 5 figuras. Você não vai pagar o lucro do vendedor de 5 figuras, não. Vai pegar tudo a preço de custo e aí vai pagar apenas a taxa de envio de uma caixa, mais o frete, óbvio. E aí essa taxa dividida por 5 figuras, pô, vai ficar um valor que nem dá para considerar, entendeu? Os valores estão tudo lá na plataforma. Indico demais, galera. Qualquer dúvida é só chamar o pessoal da Iruiro lá no Instagram. E eu recomendo muito e falo para vocês, galera, estudem essa parte assim de redirecionamento, porque eu não desconheço outro modo de estar importando que seja melhor do que redirecionamento, tá? Iruiro, agradeço demais aí pela parceria e eu vou estar sempre falando deles daqui porque eu já encomendei mais itens com eles, então fiquem ligados lá e eu recomendo muito, galera. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like e é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!